Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, que é um vídeo sobre gráficos de funções, tá? Que a gente já começou a estudar recentemente. Vamos fazer uma breve revisão, tá? E é claro que nós estamos restritos a funções reais, né? Nós já vimos que quando a gente trabalha com funções reais, geralmente a gente apresenta só a regra que define a função, que é a f de x, né? E aí o domínio dessa função, que a gente representa por essa letra aqui, é o conjunto dos x pertencentes aos reais, onde a gente pode avaliar f de x, ou seja, onde a expressão que determina f de x nos retorna um número, né? Já fizemos alguns exercícios sobre isso e por aí vai. Agora, eu quero revisitar com vocês a questão do gráfico de uma função real. A gente representa por esse símbolo aqui, gráfico da função f, o subconjunto do plano cartesiano, consequentemente formado por pontos, né, que tem como primeira coordenada aqui x, segunda coordenada f de x, os pontos que têm essas coordenadas, tá? Se a gente pega o x percorrendo todo o domínio da função f, esse conjunto constitui o gráfico da função f, tá? Inicialmente, a gente simplesmente pegou alguns exemplos de funções, por exemplo, vamos avaliar aqui exemplos. f de x igual 2x menos 3, por exemplo. F de x igual menos x ao quadrado mais 1. F de x igual módulo de x mais 1. E aí, com exemplos semelhantes a esses, né, nós avaliamos o valor de f de x para alguns valores de x, consequentemente, determinamos alguns pontos da forma xf de x pertencentes aos gráficos dessas funções e nós plotamos num plano cartesiano esses pontos para ter uma certa noção de como vai ser o shape, né, a cara do gráfico da função. Mais à frente, quando a gente começar a estudar funções afins, funções quadráticas, exponenciais, logaritmo, trigonométricas, nós iremos adquirir ferramentas que nos possibilitam esboçar os gráficos dessas funções com um pouco menos de trabalho duro e braçal, né? Olhando apenas para alguns aspectos, né, mais relevantes do gráfico de cada uma das funções. Mas inicialmente vamos trabalhar aqui, né, de maneira mais rústica, só para pegar o feeling da coisa e entender quais são de fato os pontos que constituem o gráfico e ter uma certa noção do que é o gráfico de uma função real. Então eu vou avaliar aqui para alguns valores de x o valor de f de x e encontrar os pontos x, f de x pertencentes aos gráficos dessas funções que a gente está trabalhando aqui, tá? Vou começar com a primeira delas, que é 2x menos 3, e vou pegar, por exemplo, x igual menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, só para a gente brincar um pouco. No caso do menos 2, f de menos 2 seria 2 vezes menos 2 menos 3, que vai resultar 2 vezes menos 2 é menos 4, menos 4 menos 3 dá menos 7. Então, nós teríamos um primeiro ponto aqui, primeira coordenada menos 2, segunda coordenada menos 7. f de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 3, vai dar menos 5. E teríamos o ponto menos 5, menos 1, menos 5. f de 0 vai ficar 0 menos 3, que é menos 3. Teríamos o ponto 0, menos 3. f de 1, 2 vezes 1 menos 3, que é menos 1. Temos 0 menos 1. E f de 2, que é 2 vezes 2 menos 3, que é 1. Nos retorna o ponto 2, 1. Sendo assim, a gente tem que
o gráfico dessa função contém todos aqueles pontos ali. Deixa eu pegar aqui uma reta. Vamos lá no plano cartesiano e colocar esses pontos aí. Por exemplo, o primeiro deles, menos 2 e menos 7. Então, menos 2 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O menos 7 aqui. Então, temos esse pontinho. O segundo, menos 1, menos 5. Aqui está o menos 1. Aqui está o menos 5. Está aqui. O terceiro, 0, menos 3. Que é esse pontinho aqui. O quarto, 0 menos 1. Opa, eu coloquei 0 aqui em cima, né? Mas nesse caso era 1. Então, 1 menos 1. O 1 está aqui, o menos 1 está aqui. Seria esse pontinho. E o último, 2 e 1. Então dá esse ponto. Então, a gente percebe que esses pontos aí que fazem parte do gráfico da função f, aparentemente são pontos colineares, né? Então, são pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, o gráfico dessa função seria essa reta em vermelho aí, né? Esse é um exemplo de função afim e mais à frente a gente vai estudar com mais detalhes essas funções, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para a segunda função. Então, deixa eu apagar esse plano aqui, depois a gente faz outro. A segunda função é menos x² mais 1. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado mais 1, né? Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, nós temos o ponto menos 2, menos 3. F de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, então menos 1 mais 1 dá 0. Temos o ponto menos 1, 0. F de 0 vai dar 0 ao quadrado mais 1, que menos 0 é 0 também, então dá 1. Temos o ponto 0, 1. F de 1, menos 1 ao quadrado mais 1, que também dá 0. Então temos 1, 0. E F de 2, menos 2 ao quadrado, que é menos 4, mais 1, dá menos 3. Então temos 2 e menos 3. Colocando esses pontos num plano cartesiano, a gente teria aqui menos 2, menos 3, está aqui. Menos 2, menos 3. Menos 1 e 0, então está aqui. 0 e 1, está aqui. 1 e 0, está aqui. E 2 e menos 3. 2 e menos 3 está aqui. Então, a gente percebe que nesse caso o gráfico não é uma reta, né? Seria o que a gente chama de uma parábola. Então, algo assim, né? Não ficou muito bem desenhado, mas tem esse formato aí mais curvilíneo. E essa é uma função, exemplo de função quadrática. A gente vai ver que as funções quadráticas têm como gráfico parábolas também. Mais à frente nós vamos estudar de maneira mais aprofundada essas funções, tá? Vamos para o último exemplo, que é uma função que envolve um módulo, né? Então, uma função modular. Módulo de x mais 1. Lembrando que o módulo é a distância de um número até o zero, né? Então, se eu pego aqui f de menos 2, módulo de menos 2 mais 1, módulo de menos 2 é 2, mais 1, 3, temos o ponto menos 2, 3. F de menos 1, módulo de menos 1 mais 1, que é 2. F de 0, módulo de 0 mais 1, que é 1. F de 1, módulo de 1 mais 1, que é 2. F de 2, que é módulo de 2 mais 1, que é 3. Então, temos aqui os pontos menos 1, 2,
0, 1, 1, 2, 2, 3. E plotando no gráfico, nós temos os seguintes pontos. Deixa eu arrastar essa um pouquinho mais para baixo. Menos 2 e 3, dá aqui. Menos 1 e 2, tá aqui. 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3. Então a gente percebe que o gráfico vai ter um formato de V, né? É como se fosse a justaposição de duas retas. Esse é o gráfico típico de uma função modular, tá? Então, espero que essa breve revisão ajude vocês a compreender a definição e a caracterização dos elementos de um gráfico, de uma função real. Mais à frente a gente vai estudar com mais detalhes uma série de gráficos de uma série de funções reais, tá? Bons estudos, um abraço e até mais.